Oi, aqui é Natália Fernandes com Augúrio Horóscopo, a previsão astrológica mais ponta firme da internet. Já tá pronta para receber a sua previsão? Então, bora lá! E aí, galera? Vamos sacar qual que é a energia que espera a gente para esse mês de outubro de 2021? Bom, com uma cacetada de gente em Libra, o que a gente pode esperar é que questões librianas, como a justiça, o equilíbrio, a harmonia, vão estar extremamente em pauta. Pode até rolar um certo senso de precisamos fazer tudo muito bonitinho, muito correto. E esse bonitinho e correto, ele não é necessariamente fofinho, ele é lógico, ele é racional, ele quer as coisas pão, queijo, queijo. Mas esse senso do que é realmente equilíbrio, do que é realmente justiça, vai estar muito em discussão até o dia 18 de outubro. Por conta de quem? Mercúrio retrógrado, que está aí em Libra. É como se a gente tivesse uma noção do que é justiça antes e uma outra noção que está se desenhando agora, não só por conta dos fatos que vão se desenrolar na nossa vida cotidiana, mas também numa escala global. Isso aqui é justo, isso aqui é injusto, o que vale, o que não vale. Essa paranoia vai estar muito em alta, a gente vai ver essas discussões nas redes sociais, a gente vai ver essas discussões no noticiário. E tudo isso vai ser muito mais intensificado porque Marte também está em Libra. Marte em Libra, ele é um pouco ansioso por essa questão de justiça. E ele fica até com um certo toque de equilíbrio. Sabe aquelas pessoas que estão na calçada que tem preto e branco, aí tem que pisar no preto, eu tenho que pisar no branco também. A pessoa nem vê direito a lógica disso, mas na cabeça dela esse senso de equilíbrio precisa ser respeitado a todo custo. Então a gente vai ficar com um certo toque de equilíbrio o mês inteiro. Qual que é o problema quando a gente tem um toque de equilíbrio? É a gente fatalmente acabar não resolvendo nada porque a gente está compulsivamente olhando os dois lados da situação. Mas eu tenho que ver esse lado, mas eu tenho que ver esse lado, mas olha, eu acho isso, mas olha, fulano acha aquilo. E nisso nada acontece. Acho, inclusive, que outubro tende a ser um mês meio esquisito nesse sentido, justamente por causa desse toque, dessa paranoia de olhar para as duas coisas, para os dois lados, antes de resolver qualquer situação. E isso vai ser ainda mais agravado por conta de Plutão, Saturno e Júpiter se preparando para retomar o movimento direto. Planetão, quando está se preparando para retomar o movimento direto, parece que o tema que ele rege está ali dando uma freada, aí ele demora para dar freada, aí ele passa um tempo parado e depois ele demora para reacelerar. Se fosse só um planetão fazendo esse movimento, beleza, a gente toca aqui essa desretro aqui e vamos que vamos, mas são 3, gente. É o Plutão no dia 5, o Saturno no dia 12 e o Júpiter no dia 18. Então essa energia de freada devagarzinho e ficar um tempo parado e depois retomar o movimento com dificuldade vai estar muito no clima. Espere também um timing um pouco mais lento para as coisas, tá? Tem que respeitar esse timing. Por mais que você esteja aí querendo resolver algumas coisas com mais rapidez, que tal entrar no jogo? O que é que você pode fazer dentro desse timing mais lento? Nada é impossível, tá, gente? O clima tá assim, beleza, mas o que eu posso fazer dentro disso que vai me trazer uma contribuição, um benefício? Essa é uma primeira pergunta que eu jogaria para você fazer ao longo do mês. Voltando lá para a questão do equilíbrio e da justiça que está muito forte nesse mês, a gente tem também o Sol em Libra até dia 22 de outubro. Está botando a cereja no bolo dessas questões de justiça e de equilíbrio. E este Sol, este Mercúrio e este Marte, conversando com os dois camaradas lá em Aquário, o Saturno e o Júpiter, tem um lance aí de senso de justiça social ou senso de justiça em comunidade que está muito, mas muito forte. A gente já falou disso num Café com Augúrio, não sei se vocês lembram. Para quem não sabe o que é Café com Augúrio, é a nossa live de domingão às 10 da manhã, em que a gente faz uma previsão para a semana. Então, se você que está escutando esse podcast nunca viu Café com Augúrio,
vai lá numa das nossas redes sociais e não perde para ver como é que vai ser cada semana em que a gente coloca um pouco mais de detalhe nas leituras. Muito bem, teve um café com augúrio aí em que eu falei dessa questão de justiça social que está realmente muito forte. Ou seja, a gente está sendo obrigado a olhar mais para as nossas ações e o efeito que elas têm em comunidade. Qual é o exemplo mais clássico disso? Coronga, essa questão da vacinação. Tá até pegando mal, né, a pessoa falar que não quer ser vacinada, a impressão que eu tenho, ou que ela não olha aí com seriedade, né, para a questão do coronga, por causa do prejuízo que isso pode causar e etc. Isso vai se acentuar ainda mais no mês de outubro, principalmente aí na primeira metade. Bem no comecinho de outubro, com o Marte batendo de frente ali com o Quirón em Áries, que está botando para baixo ali a individualidade, é um lance assim de você não poder pensar apenas em você, de ter que pensar o tempo todo e com muita ênfase na comunidade, no benefício que você vai trazer para o grupo. Meu bem, parece assim que a gente tem que ficar sempre olhando o que os outros estão fazendo para a gente poder agir. Num primeiro momento isso é interessante? Tá, no primeiro momento isso é interessante. E isso está até pegando no pé num ponto de vista financeiro, né? Pensando aí em dificuldades financeiras globais. Eu estou pensando naquela empresa chinesa lá que se ela falir vai levar um monte de gente no reboque. Mas isso não significa que a gente não tem que olhar para a gente, tá? Porque senão a gente vira robô, a gente vira massa de manobra. Estamos falando aí de um mês de equilíbrio, então tem que ter um equilíbrio também entre você, né? O que você tem para oferecer de muito especial e aquilo que esta comunidade ou que os outros te dão em retorno. Não é para seguir cegamente o líder ou o grupo. Você tem e deve ter a sua visão também individual e específica. A gente vai perceber isso muito claramente ali no dia 16 de outubro, né? A Vênus em Sagitário vai conversar com Quirón, como se o nosso conhecimento, o nosso saber individual tivesse nesse dia que realmente vir à tona e dar uma contribuição para a comunidade. Como a gente está num mundo aí de rede social em que cada palavra que a gente projeta pode realmente ter um impacto muito intenso sobre muitas pessoas, sobre grupos grandes de pessoas, esse é um dia para ter cuidado em rede social. O teu saber, ele pode te elevar e mostrar o quanto você é potente, quanto você é poderoso, quanto você tem a oferecer para o mundo, ou então se o teu saber estiver meio desatualizado, ou estiver meio indo para o lado de fake news ou de bagunça, você vai ver isso fazendo a sua individualidade também se prejudicando por conta disso. Ai, tia, eu vou ficar neurótico, então vou estudar pra caramba. Não, não é por aí. Eu diria que é mais eficiente você se conectar com o teu saber interno, com as coisas que você não sabe, que você já sabe. Quem é que conta isso pra gente? A intuição. Deixar a nossa intuição e aquela percepção não racional que contam pra gente, todo mundo falando isso aqui, mas lá no fundo você sabe que não é. Escuta um pouquinho mais tua intuição. Até para você poder perseguir o saber que te convém, o saber que faz mais sentido ali para o teu momento, para a tua vida e te traz mais contribuição. Essa Vênus em Sagitário também vai puxar muito o foco da gente para o judiciário. A gente já está falando de judiciário, acho que desde agosto, quando a Vênus entrou em Libra, aí ela ficou em Libra até metade de setembro, a bicha está pedindo uma atenção extra ali para a justiça. E essa Vênus em Sagitário vai colocar ainda mais lenha na fogueira nesse destaque aí que poder judiciário, juízes, decisões judiciais podem trazer. E a gente vai perceber que vai estar sendo buscado um valor de comunidade mais uma vez. Como é que a comunidade se beneficia? Todo mundo que estiver envolvido numa questão judicial ou que infringe a lei, que não pensou na comunidade, vai se ferrar em outubro. A gente, aqui no Brasil, a gente tem aquela cultura de que eu posso fazer porque ninguém vai me pegar. Não sei não. Alguns podem até escapar, mas eu acho que a gente vai ver atos egoístas, e aí eu tô falando de atos egoístas em geral, eu não tô falando só de crime necessariamente, né? Podem ser questões que chegam na justiça, mas que não são crimes, que vão ganhando uma atenção muito grande da mídia e a gente, né, se revoltando. Meu Deus, mas que pessoa egoísta, não pensou nos outros? Não pensou na comunidade? Não pensou.
É para ficar bravo com essas pessoas? Não, é para olhar para essas pessoas e pensar assim, caraca, né? Esse aí estava querendo fazer as coisas a ferro e a fogo do jeito que ele acha que tem que ser. Não que a gente, né, como eu já falei, a gente não pode ignorar o nosso saber interno, a nossa intuição. Normalmente uma pessoa egoísta, ela não leva a intuição em consideração. Ela vai movida por um desejo de atropelo ou até de controle dos outros ou das circunstâncias. A pessoa que age conectada com a própria intuição, galera, ela não vai jamais atropelar os outros para conseguir as coisas que ela quer. O nosso saber interno, que é também o saber do universo, o saber do funcionamento da natureza, nunca vai atropelar ninguém. Quem atropela os outros é o saber que o ser humano construiu para querer controlar os outros. Lembrem-se bastante disso ao longo deste mês de outubro. Vamos voltar ali no Plutão, né, que volta a andar direito no dia 5 de outubro. Plutão está desde 2008 em Capricórnio desmontando estruturas de poder. A gente tem visto uma reconfiguração estrutural dos poderes estabelecidos aí no mundo. A gente está vendo que situações ligadas a questões alternativas têm ganhado muito mais força. E com esse lance de rede social, né, gente, os podres de governo nenhum ficam escondidos, né? Qualquer lugar do mundo. Tem uns lugares ali que ainda ficam escondendo mal e mal. Mas, gente, a gente está muito conectado demais. É quase impossível, é missão impossível a gente querer colocar uma imagem para o mundo e não viver esta imagem. Isso se aplica, assim, demais aos poderes estabelecidos, né, aos governos. Nem precisa dizer que essas tretas dos poderes estabelecidos vindo à tona vão se chocar com a justiça, principalmente com o Marte em Libra. Eu ficaria bem atenta ali com o dia 22 de outubro. Aí o pau pode comer, tem muita sombra vindo à tona. Gente, se vocês acharam que veio muita sombra à tona, pensando a nível de Brasil, falei errado de propósito, foi uma piada. Vocês não viram o que vai acontecer na segunda metade de outubro, ou nessa região do dia 22, né? Esse dia 22 vai ser interessantíssimo no noticiário, não percam. Muitas sombras vão aparecer e vão ser cercadas, digamos assim, por esse senso de justiça comunitário que está aparecendo. Nossa, tia, eu tô ficando até cansada só de ouvir que vai ser um mês arrastado em que a gente vai ter que ficar olhando o tempo todo para a comunidade, o senso de justiça, etc. Calma. Dia 23 o Sol vai para Escorpião, isso tudo dá uma boa baixada. No dia 30 a gente vai sentir que as coisas, parece que está tudo se movimentando de novo, o que está acontecendo? É porque os planetões que estavam voltando da retrogradação já vão estar começando a pegar no tranco, e também vamos ter a ida de Marte para Escorpião, que, nossa, é um Marte 10 milhões de vezes melhor que Marte em Libra. Lá para o final do mês a gente vai sentir um alívio. Ai, meu Deus, o mês está menos arrastado. Pelo menos outubro não está acabando ali numa pasmaceira ou numa coisa que não sai do lugar ou numa coisa que eu não me sinto com poder para mudar. Só que esta ida de Sol e de Marte para Escorpião também vai mudar um pouco a dinâmica do jogo, tá ligado? Você vai ter que olhar um pouco mais para o seu mundo interno, para o que está por debaixo do pano, e fazendo tudo isso com instinto, com faro. É olhar também para questões mais emocionais, de fundo psicológico também, porque com essa primeira metade de outubro muito libriana, junto com os caras em aquário, é muita racionalidade, né? Haja saco, é cabeção, é lógica, acionando o sexto sentido, a gente talvez até encontre soluções e tenha sacadas que vão dar conta aí dessa noia de equilíbrio, deste toque, desse Marte em Libra. A gente talvez perceba que não precisa ficar tão preso nesse toque, que a gente pode fluir um pouquinho mais. Caraca, tia, que mês doido, né? E vou te falar uma outra coisa. A grande dica para a gente lidar com este mês é pegar todo esse senso de justiça, toda essa percepção social que vai estar muito forte, para a gente se policiar em termos coletivos em questões de escassez. Ok, pelo menos aqui no Brasil eu sei que o contexto não está ajudando, né? Mas é aí que a união pode talvez fazer a força. Onde é que nós podemos nos unir para trabalhar essas questões de escassez, de falta, de pobreza,
Qual é a contribuição que a gente pode dar para superar isso? Pode ser fazendo um trabalho social? De repente sim, mas não necessariamente. De repente é uma palavra amiga que você dá para alguém, ou é um esforço comunitário para alcançar um determinado objetivo. Pensa aí como é que você pode trabalhar essa questão para você trazer um pouco mais de leveza, de alegria para a tua comunidade, para as tuas páginas em redes sociais, para os teus clientes, para os teus amigos, pensando sempre em termos de grupo de gente. Aliviar um pouco essa sensação, tudo isso pode ajudar a aliviar bastante essa sensação de que nós estamos sendo injustiçados. Se a gente ficar aí nessa coisa da injustiça, bem, nada sai do lugar. Se você não se mexer e principalmente não pedir ajuda dos outros para se mexer e mudar essa situação, nada muda. Curtiu essa previsão? Quer saber mais detalhes? Então não deixa de encomendar o seu mapa astral, as suas previsões astrológicas ou marcar aquele tarozinho maneiro comigo. E como é que você faz isso? Entre em contato comigo pelas nossas redes sociais, onde você também pode conhecer um pouco mais do meu trabalho. Corre lá, a gente está no Facebook, no YouTube, no Instagram, no TikTok, também no nosso site, que é o www.auguriohoroscopo.com.br. Gratidão por ter passado aqui mais uma vez e até a próxima!